Pessoal, inicialmente boa noite. Nós estamos reiniciando, né? Todo o início de ano a gente reinicia o Evangelho, corre o Evangelho todo ao longo do ano. E quem nos acompanha já deve ter ouvido os mesmos temas diversas vezes. Mas uma verdade seja dita, toda vez que algum palestrante vai falar esse tema, e esse é um tema do qual eu já falei, os outros palestrantes também já falaram, já conversaram, né? Ele sempre acaba tendo um enfoque diferente. Então, apesar da gente correr todo ano, né, todos os 26 capítulos, 28, né, 28 capítulos, toda vez que a gente corre os 28 capítulos, acaba sendo um pouquinho diferente. E quanto ao maravilhoso que eu brinquei com a palestrante aqui, é que realmente, se há uma coisa que o Caminho da Luz oferece e algumas pessoas acabam não se aproveitando disso, e que se eu posso falar alguma coisa, que conselho, se fosse bom, se vendia, né? Não dava, né? É uma realidade isso, né? Mas uma coisa que realmente a gente pode dizer é 90% ou talvez até mais das nossas dúvidas, principalmente porque sofremos. Por que a gente sofre? Todos nós sofremos. Mas por que a gente sofre? E essa é uma dúvida que todo ser humano tem, e a doutrina ela tem uma capacidade de te mostrar que esse sofrimento, apesar de ser sofrido, né? Sofrimento, parece duplo pleonasmo, mas ele só é benéfico para dentro da existência de cada um. Apesar de ser doloroso, é natural, mas ele é benéfico. Isso muda muito a visão da gente. Então, apesar de eu fazendo essa introdução hoje, nós hoje vamos falar do capítulo 1, começando realmente o nosso caminho aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 1 Eu não vim destruir a lei. Aí a primeira coisa que vem na cabeça é: tem alguma coisa errada com esse eu não vim destruir a lei, né? Porque Jesus pegou os saduceus e os fariseus. Vamos entender, a lei mosaica, ela era feita por interpretações. Eram 613, ninguém sabe exatamente, mas eram 613 leis que diziam o que se devia, o que não se devia fazer, fora os 10 mandamentos, né? E dentro destes interpretações se formou grupos que tinham ideias sobre o que dizia Moisés um pouquinho diferente. É o nosso de hoje, católico e protestante. Os dois têm uma visão de Cristo, mas tem uma visão um pouquinho diferente. Então eles eram mais ou menos os nossos católicos e protestantes do mundo de hoje. Eram doutores da lei, mas interpretavam aquela lei diferente. E aí a pergunta: mas se Jesus veio aqui na Terra e ele brigou claramente em todos os seus 3 anos, né? Ele brigou quando criança, né? Que ele deu aula ao doutor das leis aos 15 anos, quando ele foi obrigado a ir ao Templo de Salomão, porque era obrigatório, né? A passagem do garoto ao homem, com 15 anos se virava homem, e aos 15 anos você tinha que ir ao Templo de Salomão oferecer uma oferenda para marcar esse momento. E Jesus, quando foi, ele praticamente deu uma aula, né? Tem isso, todo mundo, quem conhece a Bíblia um pouquinho, já ouviu falar disso. Ao longo desses últimos 3 anos da vida dele, né? Mais ou menos entre os 30 e 33, ninguém sabe exatamente isso. Quando se fala de coisas há muito tempo atrás, é tudo mais ou menos, né? Ninguém sabe exatamente. E esses 3 anos ele bateu direto nas interpretações feitas à lei de Moisés e, por extensão, em algumas leis que o próprio Moisés recebeu que são os 10 mandamentos, recebeu de origem divina, né?
É uma coisa que é bom a gente entender. Para que a gente possa entender a figura de Jesus, a gente tem que entender. Jesus era um revolucionário. Aí todo mundo fala, pô, Jesus, o revolucionário, parece que a gente está falando... Não, Jesus foi um revolucionário. O que é revolucionário? É quem revoluciona. Quem, através das suas ações ou das suas não ações, como Gandhi foi um grande revolucionário, né? Da não violência, ele, Jesus, foi talvez o maior revolucionário que esse planeta já teve. Por quê? Porque ele veio trazer uma ideia clara que na época era impensável a lei de Moisés. Deus é amor. Quem pegou o Velho Testamento, que é a história dos hebreus, sabe que Deus era o Senhor dos exércitos. Deus era para ser temido e não amado, né? Isso é claramente a ideia que vem do Velho Testamento. Agora, como é que a gente vai entender isso? Moisés veio, ninguém sabe ao certo, mas entre 800 e 1000 anos antes de Cristo, acontece o êxodo para a terra de Canaã, né? Para a terra prometida, a terra de Canaã, através de Moisés. 1000 anos, entre 800 e 1000 anos, as leis de Moisés foram sendo interpretadas, reinterpretadas. Eu até gravei, achei, é o Toral Moisés, que acabou virando a Torá, que é as interpretações sucessivas dessas leis. Então, 1000 anos de interpretação dos homens em cima das palavras de Moisés. Dá para entender que muita gente botou muita coisa ali que não estava muito certo, né? Isso aconteceu com o próprio cristianismo em 2000 anos. Quanta gente foi interpretando as palavras de Jesus. Nós temos aí as cruzadas para falar isso. Nós temos a luta infindável entre os muçulmanos, que são os muçulmanos, os árabes e os europeus, né? É uma luta infindável, e todas baseadas em palavras, e que a gente tem que entender que são interpretações errôneas. O que Jesus veio combater são essas leis humanas, porque elas são adaptadas ao tempo. E é fácil de ver, a escravidão foi 1883, se eu não me engano, né? A abolição da escravatura. Faz o quê? 200 anos. Há 200 anos atrás, você ter um outro ser humano era não só aceitável, como era desejável a qualquer um de nós. É uma realidade, eu não estou falando... Hoje pode chocar um pouco a gente, mas é uma realidade. Ser dono de gente era sinal de status. Hoje isso é impensável. Então, toda lei humana, ela é adaptada ao tempo e à evolução do próprio ser. Então, qual foi a lei que Jesus veio combater? Essa lei, que ela foi adaptada, ela foi feita para 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel, que só eram 11, uma ninguém sabe onde foi parar. As 12 tribos de Israel que, ao sair do seu jugo do Egito, do egípcio, eles eram perfeitamente bárbaros. E é fácil de entender, bota aí 400 ou 500, 400 e poucos anos, 500 anos de escravidão com outro povo, pega esse bolão de gente e sai andando pelo deserto e vê o que acontece. Imagina o que era esse grupo. Era um grupo com altas dificuldades, né? E precisavam de uma lei que fosse, por favor, uma lei que fosse rigorosa, pesada. Por isso que para o Velho Testamento, Deus é praticamente mau. Vamos colocar o pingo nos is, né? Eu sei que para muita gente que é católica isso fica... Mas ele era mau, ele mandava entrar numa cidade e desta cidade não sair ninguém vivo, homem, mulher, criança. Essa era a lei, ele mandava. Por acaso esse é um Deus bacana? Mas
eu volto a dizer, vamos entender a história. Pega um grupo que vai passar por N locais, onde esses N locais tem grupos que não vão permitir a passagem desse povo, né? Hoje vocês permitiriam alguém passando por dentro da sua casa para ir para algum lugar? Hoje a gente já é difícil permitir isso. Imagina naquela época. Então, era necessário você aumentar essa selvageria, vamos dizer assim, mas essa forma de encarar o outro como dispensável. E isso está todo no Velho Testamento. Leia o Velho Testamento. As muralhas de Jericó, é bem claro. As muralhas tinham que cair para dentro, não podia cair para fora. Quem já leu sabe disso. Então, assim, o que Jesus veio realmente se postar contra? Contra essa parte da lei. Porque a parte recebida por Moisés lá nos 10 mandamentos, né, era um médium, vamos cair entre nós, para que a gente que conhece a mediunidade, né, era um médium de uma força e um homem de uma inteligência fantástica. E eu vou dizer por quê. Você escrever por feito mediúnico numa pedra um efeito físico feito num objeto duríssimo não é para qualquer um. E ele estava sozinho, né? Não havia N pessoas ao seu lado. Então, era um médium e era um homem de uma inteligência fantástica. Eu vou explicar. Muita gente não sabe, eu tive a oportunidade de conviver, mas a maioria do muçulmano não bota a mão esquerda em cima da mesa. Vocês sabem por quê? Porque uma das regras era que a mão esquerda não era de Deus. Agora, por que Moisés criou isso? Até hoje, muitos muçulmanos se limpam com a mão. Faz parte, né, da cultura. Ninguém está dizendo certo ou errado, estou dizendo que é parte da cultura. E nós sabemos que com aqueles cuidados de higiene de 4.000 anos atrás, 3.000, mais 2.000 e tanto, 3.000 anos atrás, imagina os cuidados de higiene. Sabe o que mais matava o ser humano na época? Diarreia. O que mais matava o ser humano é problemas intestinais. Moisés, um cara inteligentíssimo, falou: eu sei que isso dá problema, mas não tenho como dizer para ninguém usar a mão esquerda. Deus me falou que a mão esquerda não é boa. Senta em cima. Então a maioria do muçulmano senta em cima da sua mão esquerda quando vai comer. Então, assim, eu só estou falando isso, é que muita gente demoniza Moisés, e na verdade a gente tem que começar a entender. Moisés pegou um grupo tremendamente grosseiro, um grupo que tinha acabado de ficar a sua existência toda sobre a escravidão, e uma escravidão pesada. Você imagina, se a escravidão no Brasil já era pesada, bota lá no tempo de Moisés como era a escravidão naquele tempo. Então, e veio andando com esse povo, pelo que dizem, 40 anos, né? Tanto que, se a gente raciocinar que a média de vida do ser humano era 30, quem começou a caminhada não chegou em Israel, né? A média de vida na época era 30 e pouquinho. Se ele levou realmente 40 anos, quem saiu não chegou. Então, para que pudesse fazer isso tudo, era necessário leis fortes. E Jesus veio claramente bater nessas leis. E ele demonstrou um amor, que Deus era um amor tão grande, que muita gente não sabe, mas Jesus chamava o pai de Abba. Abba é papaizinho, que é Abba, que é o pai, né? E ele chamava Abba. Como a gente chama mãe, em vez de mamãe, né? Ô mãe, dá um chega aí, ajuda aí, né? Ele chamava de Abba, que é papaizinho, que é assim, pai, né? Pai, me ajuda, né?
Quando ele faz esses anos todos, esses 3 anos, ele luta como um revolucionário contra essas leis que eram tão pesadas vindo de Moisés, né? Da época do judaísmo, né? Que até hoje, ele acabou sendo tão incompreendido que, não sei se vocês sabem, mas até hoje estão esperando a chegada dele. Moisés, ainda, quem é muçulmano, em geral, quem é israelita, né? Ele acredita que um dia chegará o Salvador. Um dia, que não chegou. Então você vê, ele não foi compreendido nem no próprio povo. Por quê? Porque era tão forte a mensagem dele frente ao que existia de ideia na época, ao que existia de valores na época, que mesmo o muçulmano, mesmo na época o israelita, né, que é a formação de todo muçulmano e judeu é israelita, né? Então, mesmo o israelita até hoje, ele espera o Salvador. Ele ensinou todas as verdades? Jesus ensinou todas as verdades? Sim, ensinou. Mas ele podia falar abertamente? Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Eu vou explicar porque meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, tá? Aí eu tinha que botar esse mundo em algum lugar. Já existia de Moisés o céu, o reino dos céus. Jesus aproveitou dessa ideia corrente e falou: meu reino não é desse mundo, porque o meu reino é automaticamente de outro mundo, né? Se ele não é deste mundo, ele é de outro mundo. E qual seria esse reino? O reino dos céus. Então ele colocou as verdades todas, as germes de todas as verdades, procurando com calma. Você consegue ver dentro das máximas de Jesus sem problema. Mas é muito difícil interpretar as palavras de Jesus, muito difícil, sem uma chave que só o Espiritismo deu, que é chamado de reencarnação. Porque, vamos lá, vou botar aqui para todo mundo entender. Eu vou dar para mim 90 anos. 90 anos, eu sou bom, né? Bonzinho, vou dar para mim 90 anos. Alguém acredita que em 90 anos você não vai fazer pelo menos um pecado capital? Pelo menosinho. Se isso é verdade, o inferno estaria com 100% das almas e o céu estaria com 0,0000, bota mais uns zeros aí, 1. Não está alguma coisa, não bate, não sabe, não dá, não bate. Eu sou um Deus, amor e justiça, mas eu criei leis que você tem 90 anos para conseguir fazer, mas essas leis são tão complicadas, porque nós somos tão ignorantes, que 99,99999 está tudo no inferno. O inferno está lotado. E 0,0000001 teria conseguido ir para o céu. Isso é um pai amoroso? Isso, né? Acho que a maioria aqui já foi pai. Eu costumo dar esse exemplo só para a gente ver, né? Você, pai e mãe, teve um filho. Esse filho fez pensa a coisa mais horrorosa que possa fazer. Você pega esse filho, abre uma portinha do quarto, né? Escuro, joga ele lá, fecha, e ele vai ficar ali até o fim dos tempos, ou até a existência dele. Algum pai, alguma mãe aqui faria isso?
por pior, mas assim, por pior que esse ser possa ter feito, alguém faria isso? Você acha que essa entidade, eu não gosto de personalizar Deus, né? Mas essa energia que um dia criou o universo e que mantém, né? Ele criou e mantém. E é bacana, quer ver uma coisa? Hoje nós temos a teoria do Big Bang. O que era Big Bang? Tudo quanto é matéria na forma de energia num único ponto no universo e no resto tudo escuro. E de repente, ninguém sabe por quê, explodiu e tudo se transformou em energia e calor. Sabe o que dá energia e calor? Luz. Né? E na Bíblia tem assim, Deus estava sobre as águas, porque a água é o elemento criador do universo, né? Pelo menos o homem da época, vamos botar isso lá, não, isso é da época de Moisés, quase 4.000 anos para trás. Então, e aí Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Não é a teoria do Big Bang colocado claramente? Seria possível a alguém na época explicar a qualquer ser humano que a energia se concentrava num ponto pequeno e essa energia, por algum motivo que ninguém sabe qual foi, de repente se expandiu em energia e luz? Alguém há 4.000 anos teria condições de entender alguma coisa dessa? Mas olha que bonito, Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Acabei de explicar o Big Bang sem falar nada do Big Bang. Então, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele não teria condições de nos explicar com clareza as leis que hoje a gente já sabe. Lei de causa e efeito. Como é que Jesus explicaria a lei de causa e efeito sem que o homem conhecesse a atração dos iguais? Ou da repulsão dos desiguais. Hoje isso é a física comprova. Não estou falando nada de diferente, mas a física, nossa, a ciência, já comprovou claramente isso. E isso é a base da lei de atração. E a lei de atração é a base para a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é a causa básica por que sofremos. Só tem que, se eu não consigo explicar essa base aqui, como é que eu vou fazer esse edifício? Como é que eu vou explicar esse edifício se eu não consigo nem dizer para alguém que, olha, os iguais se atraem e os diferentes se repelem? Só tem que hoje, qualquer criança do primário sabe disso. Qualquer criança. Só tem que na época de Jesus não dava. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele colocou um monte de parábolas, mas algumas delas nos parecem totalmente destituídas de sentido. Por exemplo, se não voltardes a nascer de novo, não conhecereis o reino do céu. Como é o nome dele? Nicodemos, um doutor da lei, esperto, amigo de Jesus, para quem não sabe. Nicodemos era amigo de Jesus, batia altos papos com Jesus. Nicodemos virou e falou assim, mas peraí, como eu, um velho, vou conseguir voltar de novo para o ventre da minha mãe? Né? Que é um raciocínio lógico. Peraí, se eu tenho que nascer de novo, como é que eu, velho, vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Ah, mas aí, o pensamento é lógico. Aí Jesus fala, em verdade vos digo que se não nascerdes de novo, não verás o reino dos céus. Aí o cara... Mas se ele fala assim, olha, em compensação, se você reencarnar, você pode acontecer. E se ele fala isso naquela época, ele morria 15 minutos depois da primeira vez que ele falou isso. Imagina um centurião romano, e para quem não sabe, a força colocada junto aos homens era o centurião. O centurião romano era o que comandava
realmente a Força Armada. O resto era tudo mais político. Mas quem... E aí ele, o orgulho lá no talo, eu viro para ele assim, olha, pode ser que na próxima encarnação você vai voltar aquele mendigo. Ele viveria 15 segundos depois que ele falou isso. Talvez nem 15. Então, ele falou de tudo, mas muita coisa o homem não tinha condições de entender. Principalmente essa segunda, a terceira revelação, mas essa segunda palavra do alfabeto divino, que é reencarnação. Essa era necessário o homem estar evoluído, entender o que é matéria, o que é energia coagulada vira matéria, se matéria que nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí, peraí, se nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma, meu corpo se transforma, mas eu, né? Porque isso aqui eu não sou o corpo, mas afinal de contas, para onde é que eu vou? Eu vou me transformar, mas em quê? Jesus não teria condições de explicar um negócio desse lá. Mas o Espiritismo vem nos colocar. Então, da mesma forma que Jesus colocou, né? Eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir as colocações que o cristianismo de hoje, seja na sua coloração protestante, seja na sua coloração católica, apostólica, romana, ou na católica ortodoxa, né? Porque muita gente não sabe, o cristianismo está dividido em duas partes, né? Tem 2 papas cristãos. Não, fora aqui, né, que nós tínhamos 2 papas, mas são 2 papas. Existe no Oriente uma parte que é a ortodoxia, né, que também tem papas, tem todo um ritual deles, e tem o católico nosso, católico, apostólico, romano, que é a origem, como o próprio nome disse, na força de Roma que se espalhou aqui pelo Ocidente como um todo. Então, assim, o Espiritismo diz, eu não vim mudar. Muita gente acha que o Espiritismo veio criar diferenças para a igreja. Não veio criar diferença nenhuma. Ele veio mostrar que o que Jesus falou há 2000 anos atrás, como lá 1000 anos, lá no Moisés, muitas pessoas vieram interpretando aqueles textos, e alguns daqueles textos perderam o seu significado real. Ou alguém acha que Jesus falou que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, peraí, vamos lá, estou há 2000 anos, mas eu não preciso ser burro, né? Jesus falando uma coisa, não, por quê? Não lembro agora a palavra. As cordas que seguravam navios, todo mundo conhece corda que segura navio, né? Um negócio dessa grossura, eram feitos de pedaços de pele de camelo. E como a linguagem dos hebreus não era uma linguagem rica, né? Então muitas palavras tinham diversos significados. Um desses significados era essa corda, que Jesus deve ter pego uma agulha, e vamos ver, a agulha da época não é essa agulhinha que a gente tem não, era um negócio desse tamanho, com um buraco, tamanho gigante, né? Não tinha metalurgia para fazer agulhinha como a gente tem hoje, eram uns negócios, mas mesmo assim ele pega e fala assim, é mais fácil, né, entrar no reino do céu do que essa corda passar por esse buraco, que é muito mais lógico. Agora, onde é que se perdeu isso? Se perdeu em tradução, se perdeu em como as pessoas foram compreendendo palavras que sumiram, né? Tem palavras de línguas mortas que elas simplesmente desapareceram o sentido. Todo mundo olha, mas ninguém sabe o que é. O que aquilo realmente quer dizer. O sentido perdeu. Nós temos hoje isso no português. Vossa mercê. Pessoal mais
com um pouco mais de tempo no planeta, né? Assim, vossa mercê virou você, hoje é VC, e não demora muito, vai ser C, e não sei, daqui a pouco vai ser... Pronto. Mas as palavras vão perdendo o significado. A mesma coisa na época de Jesus para cá. Então, tudo que Jesus falou está na Bíblia? Eu diria que a maior parte. Tudo que ele falou está interpretado corretamente na nossa Bíblia? A maior parte. Só. Quem pega a letra e apenas lê a letra, sem a interpretação, sem usar o próprio cérebro, jamais vai chegar à interpretação correta do que se quer dizer. Tem dúvida? Opa, todo mundo calado. O pessoal já... Olá, boa noite, prazer, Alexandro. Vamos conversar, pessoal. Isso aqui não é palestra, não. Palestra quem dá é quem pode. Aqui é só papo. Vocês por acaso imaginam que 2000 anos não foi suficiente para ter um monte de coisa que a Bíblia foi dada uma... Eu não digo torcida, ninguém foi feito. E outra coisa, vamos entender, isso não foi feito por mal. 90% cara, não, eu vou trocar a Bíblia aqui, que isso vai dar uma mudada daqui a 2000 anos. Não foi assim. Mas aqui o que acontece? Aquela pessoa lê uma palavra, o que ela tem na cabeça é uma e ela escreve outra. Ela escreve aquela palavra, mas não é aquela real no que ela foi dita. Então, isso aconteceu. E o que vem o Espiritismo hoje, a exemplo de Jesus, dizer? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Porque hoje, olha só, quem acompanha um pouquinho a doutrina espírita, que eu não sei quantos, como é mais fácil se sentir um filho de Deus sendo espírita do que sendo qualquer outra religião que eu conheço. Eu sei porque sofro. Eu sei que sofro porque eu fiz assim. Eu sei que Deus não tem nada a ver com essa história. Na verdade, Ele criou leis imutáveis. E quando eu piso na bola com essas leis, por causa daquela lei, né, de causa e efeito, a lei de que o que eu mando para o universo, eu recebo do universo, isso já é lei física, não estou falando nem de religião, esse negócio vai voltar para mim. E vai voltar o quê? Aumentado. Eu penso uma coisa, você pensa uma coisa, nós todos pensamos coisas. Você não acha que essa união dos nossos pensamentos não fez essa energia ficar mais forte? Não estou... Física. Se várias energias têm o mesmo jaez, ou são iguais, né? O que acontece com essas energias? Elas se somam. Então, se eu penso besteira, joguei para o universo besteira, o universo vai e se junta a 300 milhões de pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu tenho ruim, e aí? O que acontece? Volta para mim aumentado. E se eu acolho isso em mim, o que acontece? O que é saúde e doença? O que é saúde e doença? Ah, não, saúde é o bem-estar corporal, mas o corpo o que é? Não é uma massa de células regidas por este cérebro aqui? E eu estou falando de corpo, vamos esquecer até mundo espiritual, plano espiritual. Este mundo de células são, que cada um é um mundo em si, né? São bilhões e bilhões e bilhões de células, são regidas por esse cérebro. E se eu só mando besteira para essas células, até quando elas vão aguentar? Até quando? Então, assim,
beleza do Espiritismo, com quanto é essa, eu consigo mostrar para mim mesmo o quanto é bom ser, não é ser, o quanto é bom me assenhorar dessa certeza que eu sou um filho de Deus, como todos nós, como todos os seres que existem encarnados e desencarnados aqui nesse planeta e no universo inteiro. Mas o quanto é bom para mim, a minha existência, me assenhorar disso. Assim, quando a gente fala do estudo da verdade que liberta, Jesus fala: conhecerás a verdade te libertará. Libertará do quê? A verdade liberta de quê? Do erro, né? A verdade liberta da inverdade, do erro. Agora, se eu conheço a verdade que liberta, onde está o erro? Por favor, alguém aí, um chutinho só. Onde está o erro? Nossa, tá quente aí, ó. Hein? Aonde? Em mim. Porque eu vou comentar do bendito do bombom, né? Todo mundo fala, né? Eu comento porque fica fácil. Comer bombom é errado ou certo? Não, nem errado nem certo. Depende da quantidade de caixas, né? Então, você comer bombom está errado? Não, não está. Comer 20 bombons você vai ter um problema? Vai. E se você comer 20 bombons todo dia, você vai ter... Isso, olha de baixo aí. Se você comer 20 bombons, você vai passar mal? Vai. Aí eu pergunto, aonde está o erro? Está no bombom? Onde é que está? É no Alexandre que passava e o bombom começava... Então o erro não está no bombom. Está em mim. Então, a verdade me liberta de quê? De mim mesmo, da minha vivência animal. Ou, por exemplo, por acaso, alguém acha que está mais perto da angelitude do que do animal aqui. É verdade, é simples de ver. Pirão pequeno, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todos nós pensamos assim. Não é verdade? Vamos lá, vamos ver. Vamos nos ver como... Isso é o quê? Isso é orgulho. Isso é egoísmo. Porque se a farinha é pouca, se você dividisse, pelo menos todos comeriam. Mas você pensa primeiro em você, por quê? Porque a gente acabou de sair do animal, não faz muito tempo não. Não faz muito tempo não. Há tempo atrás aí a gente andava correndo atrás de bichinho para comer, a gente era herbívoro ou carnívoro, ou sei lá, a gente vivia da sua própria alimentação, e na fase ruminal mesmo. Ou vocês acham que o homem da caverna ficava lucubrando muito o que fazer? A preocupação dele era: consigo comer hoje? Porque também não era tão fácil. Imagina caçar um mamute, não era meio mole, né? Então você não comia todo dia. Concorda? Nem tinha como congelar. Então, quando você pegava o mais forte, comia mais. Isso é o quê? Animal, tinha acabado de sair do animal. O que o Espiritismo nos mostra hoje? A verdade que liberta. Se eu começar a entender que o meu irmão vale tanto quanto eu, e que eu sou um espírito realmente imortal, eu posso me deixar morrer? Porque todos nós vamos comer menos? Posso. Talvez eu possa. Por quê? Porque a destruição é do quê? Do meu corpo. Então, eu vou ter feito o melhor que eu pude para que todos nós sobrevivêssemos. Infelizmente, pode ser que
não dê. Pode ser que não dê. A vida é assim. Pode ser que todos nós não consigamos sobreviver. Mas qual é a diferença? Eu cheguei lá do outro lado e falei assim, olha, a minha consciência não me cobra. Fiz o que melhor achei. E é isso que o Espiritismo nos mostra. O quão é importante você olhar no outro, tão importante quanto você. E não é que você não tem importância, não. Ó, vamos entender, ninguém está dizendo aqui, é tudo. Não. Ama ao próximo como ama a ti mesmo. Olha só as palavras. Ama o próximo como, da mesma forma, que ama a ti mesmo. O que significa que você tem que amar quem primeiro? Porque você não vai amar o outro se você não consegue se amar, pô. Se você não se vê realmente um filho de Deus, esse espírito eterno não, né? Eterno só Deus, imortal, como você falou, esse espírito imortal, como é que eu vou abrir mão dessa minha existência aqui, dessa minha barriguinha, né? Já imaginou uma semana sem comer? Né? Mas de qualquer forma... eu aqui posso ficar quase um mês. O que eu tenho de reserva para gastar... Mas a verdade é essa. Quando eu chegar do outro lado, eu vou chegar melhor ou pior? E eu vou viver mais lá do outro lado ou do lado de cá? É essa a verdade. É liberta de mim o quê? Do meu orgulho, do meu egoísmo, dessa forma de ver eu, o meu pirão primeiro. E não é tão fácil não, vamos lá, não é fácil não. Vamos entender também, nós somos terceirona. É que eu falo, mas pelo menos agora eu sei, antes de ser espírita, que eu não sei da minha última encarnação, quase com certeza não fui, mas mais para trás eu não sabia, eu fazia o que fazia sem saber. Hoje eu sei. É essa a diferença. E se tem alguma coisa que o Espiritismo veio realmente não brigar, bater de frente com a religião católica, é essa. Eu sei, eu entendo o que Jesus falou. Às vezes eu falo, eu só vou falar mais uma vez. A maioria aqui acredita em Deus. Por favor, quem acredita, levanta o braço. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu sei. É essa a diferença. E por que eu sei? Lembra que eu falei lá do Big Bang, não sei o quê? Tinha lá um pontinho, esse pontinho explodiu. Se ele tivesse um átomo de antimatéria mais do que matéria, esse universo não existiria. Um átomo. Isso é provado, a física. Não estou falando nada demais, não, física. Toda a matéria estava junto. Se houvesse um átomo dessa matéria escura, antimatéria, cada um fala agora, um átomo a mais do que matéria, todo esse universo teria falhado, teria deixado de existir. Aí eu pergunto, não teve um cara que falou assim, não, peraí, vamos botar uma molécula a mais para dar certo? Né? E esse mesmo cara, ele pega a tal da lei da teoria do caos. O homem hoje sabe que pequenos efeitos numa coisa muito complexa, pequenos efeitos aqui embaixo criam grandes diferenças aqui em cima. Ou seja, se eu tenho um efeito, imagine aquela sala de bolinhas, né? Sala de bolinha. Aí eu tiro uma bolinha aqui embaixo, aquela bolinha vai se acomodando até que aqui em cima se acomoda um monte de bolinha. Isso é provado, é a teoria do caos. Aí eu pergunto, o universo apresenta caos? A gente vê caos no universo? Não vê. Mas todos os sistemas complexos tendem para o caos. Lei física, todo sistema complexo tende
para o caos. Se o universo não é um caos, e se a gente parar e pensar que eu não consigo conceber nenhum sistema mais complexo que o universo, se alguém conhecer um mais complexo que o universo, por favor, levante a mão. Né? Eu não conheço, e não é um caos. E não é por quê? Porque tem uma energia que criou esse universo e que o mantém. A gente dá um monte de nome para essa energia. Quem é do Ocidente chama de Deus. Quem é árabe chama de Javé. Né? É uma questão de dar nome. Mas eu não acredito que Deus exista. Eu sei. É essa a diferença. E é isso que o Espiritismo busca nos dar. Essa certeza. E pela atenção de vocês, obrigado.